De acordo com a história, a trova se referia a qualquer poesia ou canto. Seu nascimento está estreitamente associado à poética da era medieval, quando a trova era o mesmo que a poesia e a letra de uma canção. Sua força de expressão traduzia perfeitamente o contexto desta época. Era considerado trovador todo poeta que se dedicava a compor esses poemas. Tempos depois, ela passou a definir a forma poética atualmente estipulada com exatidão em 4 versos. Assim sendo, a trova é uma poesia de uma só estrofe, 4 versos, com 7 sons em cada verso, contados apenas até a última sílaba tônica, redondilha maior. São conhecidas como sílabas poéticas. Vejam nesta linda trova de Aldemar Tavares. Para matar as saudades, fui ver-te em ânsias correndo, e eu, que fui matar saudades, vim de saudades morrendo. Tudo o que o poeta quer dizer deve estar contido nos 4 versos que devem oferecer a quem lê o significado completo da mensagem que se pretende transmitir. E vocês notaram que 2 sílabas gramaticais foram contadas como um som apenas? Ver-te-em e eu. Viram também que as últimas sílabas não tônicas são simplesmente descartadas. Sobre isso, falaremos noutra ocasião, detalhadamente. Márcia, você fez breve e brilhante exposição sobre a trova. Objetiva, sintética e clara, mas nós precisamos esclarecer para os jovens a diferença entre as sílabas gramaticais e as sílabas poéticas. Você começa a falar sobre o assunto, depois os poetas presentes podem fazer suas observações também. Bom, vamos falar de uma maneira bem elementar para não trazer confusão. Então, a sílaba gramatical, conforme o nome diz, segue regras gramaticais. Ela é contada de uma maneira que o português determina que seja feita assim. Já a sílaba poética, quando faz a sua separação silábica, ela faz por escansão. Então, quer dizer, ela junta sons. Então, ela pode juntar um som ao outro, coisa que não é feita na contagem gramatical. Escansão. O que é escansão? Escansão é a forma que se tem de fazer a contagem da sílaba poética, ou seja, a junção de sons. Muito bem. Um outro assunto muito pertinente é o caso das elisões, você acabou de mencionar. Palavras complicadas para defini-las, o Dulcídio é craque nisso, mas nós precisamos dar uma explicação mais prática para os jovens. Crase, ectilipse, cineres, etc., são nomes complicados. Há uma forma mais fácil de explicar isso tudo para os jovens poetas, Tadeu? Olha, eu acho que a melhor maneira para quem está começando é prestar atenção quando você diz a frase ou o verso da trova, como as vogais se unem. E dessa forma, você contar as sílabas. Uma maneira muito boa é contar no dedo, né? A cada som você bate no dedo até dar os sete sons de um verso, né? Por exemplo, citando essa trova aí, para matar as saudades. Então você diz, para matar a saudade. Para na última tônica do verso. E aí, contando assim no dedo e prestando atenção no seu ouvido, você vai fazer automaticamente as fusões que a gente chama para dar nome a todas essas diversas formas de se ligar uma sílaba a outra, que, como você mesmo disse aí, são várias e com pequenas diferenças entre elas. Em síntese, são sons falados. Sim, a gente conta sons. Essa é a primeira regra da poesia, não só da trova, mas na poesia. Primeira regra de qualquer tratado de versificação é isso. Na poesia, a gente conta sons e não sílabas gramaticais. O Dulcídio, explica pra gente as coisas difíceis que você conhece. Por exemplo, que a gente fala elisão, junção de sílabas, sons poéticos, mas qual a diferença que existe? Por que tem tanta
coisa assim, crase, elipse, sinérese, tanta coisa. São os nomes dados para as diversas formas de você fazer a junção ou justaposição das vogais. O que é fundamental saber é que, normalmente, as vogais, quando elas são átonas, elas podem ser juntadas. Quer dizer, são duas vogais fracas, elas podem ser juntadas. Quando você tem uma vogal fraca com uma vogal forte, normalmente a forte atrai a fraca. Então há uma junção da fraca com a forte. Quando a vogal é forte e tem uma outra vogal fraca, você pode ou não fazer essa junção. São determinadas regras que existem exatamente para você fazer a medição das sílabas poéticas. Agora, tem exatamente, eu não sei, para quem está começando, você começar a falar em crase, sinalefa, elisão, diérese, sinérese, que são formas que você tem para poder fazer essa junção das vogais. Eu acho que isso aí complicaria muito nessa primeira etapa a cabeça de quem está começando. Em suma, os meninos têm que seguir mais ou menos o conselho do Alendo. Ouve. É ouvido. Agora, mas sempre lembrar do que eu falei. Vogal fraca com fraca, junta. Vogal fraca com forte, junta. Vogal forte com fraca, pode ou não juntar. Esse é um primeiro passo que é dado para poder... E forte com forte não pode juntar. Tem jeito de dar um exemplo? Por exemplo, ou, não pode juntar. Ou, por exemplo, são duas... Ou você tem duas vogais que são... você tem uma vogal, que é o O, e uma semivogal, ou, que é pronunciada distintamente. É como se fossem duas vogais, é separado. A gente chama isso aí, é um ditongo decrescente. Você não pode juntar, tem que separar. Sim, eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo a este vídeo que essas lições todas estão gravadas também no nosso site www.tamboresdapoesia.com.br. Jorge Amado dizia que a trova é criação literária popular, que fala mais diretamente ao coração do povo. É através da trova que o povo toma contato com a poesia e sente a sua força. Por isso mesmo, a trova e os trovadores são imortais. A trova também é chamada de quadra ou quadrinha, mas esta sinonímia não é perfeita, uma vez que as regras rígidas da trova não se fazem necessariamente na quadra. Entre os atuais cultores desta forma de poema, é preferível o termo trova como designativo. Há a necessidade de se diferenciar a trova da quadra, que compõe um poema maior, uma vez que a trova se completa em si, sem aceitar mais nenhuma estrofe. O esquema rítmico da trova é de rimas alternadas, AB, AB ou paralelas, AB, BA. Para os concursos literários, atualmente, as trovas de rima simples, AB, CB, foram preteridas em função das trovas de rima completa, AB, AB, como segue. Exemplo de trova AB, AB. Nunca tente definir as coisas pela metade, porque pior que mentir é falar meia verdade. Exemplo de trova AB, BA. Haja com muito sentido, até na vicissitude. Nem sempre a boa atitude causa o efeito pretendido. Trova de rima simples, ABCB, de autoria de Luiz Otávio. Exemplo de trova ABCB. Desconfio que a saudade não gosta de ti, meu bem. Quando tu vens, ela vai. Quando tu vais, ela vem. Dulcídio,
Você falou da diferença entre a trova e a quadra. Essa diferença é importante em que aspecto? Na realidade, são duas formas de você fazer um poema, uma poesia. Agora, a trova em si, ela tem umas regras rígidas que devem ser observadas. E principalmente para quem quer participar de concurso e fazer parte da União Brasileira de Trovadores. Então, as regras da trova são diferentes das regras da quadra. A quadra, ela não precisa rimar os versos de maneira como é a exigência para a trova. A trova, pela UBT, ela exige que haja rima no primeiro e no terceiro verso e no segundo com quarto. Seria o caso do exemplo dado de A, AB, A, B. Então esse é o conceito fundamental que tem entre trova e quadra. Além de que a trova sempre tem que ter um sentido completo determinado, né? Ô, Tadeu, esse negócio de AB, ABCB e ABBA, que o Dulcídio acaba de mencionar, tem uma forma de explicar isso simplesmente prática para os novos poetas? O exemplo foi dado. Conforme está muito claro aí nos exemplos mostrados, né, com a ilustração e tudo, quando a gente fala a B, significa a terminação da rima. Então, para resumir, A é uma determinada rima que vai repetir, digamos, no primeiro com o terceiro, e uma segunda rima, que a gente chama de B, que vai repetir no segundo e no quarto verso. Em termos de Brasil hoje, essa é a trova que existe, é a B, não se fala mais em outra forma. Por quê? Porque a rima, essa AB, CB, essa ficou no esquecimento, porque com a multiplicação dos concursos, o aprimoramento que a trova teve no Brasil, nós deixamos para trás essa trova de rima simples, mas que nós não podemos jogar fora todo o acervo que temos na língua portuguesa. Então a gente prefere dizer trova de rima simples. Ficou no passado, ninguém mais escreve assim. E a rima de ABBA, como também a emparelhada, a ABB, isso na verdade nunca colou no Brasil, a gente não tem grandes exemplos. Então eu acho que hoje no Brasil, quando se fala de trova, é a rima ABAB, é a que é exigida nos concursos, na grande maioria absoluta dos livros, das coletâneas, é essa a forma de trova que é praticada hoje no Brasil. A rima talvez seja o elemento formal mais perceptível na poesia, uma vez que ela ocorre pela repetição dos sons no final de 2 ou mais versos, dando maior sonoridade a esses versos. Além da rima, existem outros elementos formais na poesia, como o verso, o ritmo, a métrica, aliterações e assonâncias. Porém, a rima costuma se destacar por ser mais marcante aos ouvidos. A trova literária, então, é uma composição de 4 versos com 7 sons ou sílabas poéticas de sentido completo, rimando o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto verso. É uma forma poética muito sintética, curta, e os seus 4 versos contêm todos os elementos de uma poesia clássica. Tem musicalidade, ritmo, métricas, rima, etc. Nas trovas mais simples, é norma que, pelo menos, a rima esteja presente no segundo e no quarto verso. Na trova, o esquema denominado ABCB não há rimas no primeiro e terceiro versos, apenas no segundo e quarto versos. Veja esse exemplo. Sempre atenta à natureza, mostra ao homem predador, que o beija-flor se sustenta sem jamais ferir a flor. No formato seguinte, há rima do primeiro com o terceiro verso e do segundo com o quarto verso. É o esquema denominado AB-AB, também chamadas de rimas alternadas ou cruzadas, uma vez que elas se alternam. Sempre a natureza atenta,
mostrem ao homem predador que o beija-flor se sustenta sem jamais ferir a flor. Outro exemplo desse tipo está nos primeiros versos da música capítulo 4, versículo 3, do grupo Racionais MCs. Perceba, minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 para tirar. Nesta outra alternativa, o esquema é denominado AB-BA, já que o primeiro verso rima com o último e o segundo rima com o terceiro verso. São as chamadas rimas interpoladas ou intercaladas. Veja esse exemplo. Mostra o homem predador, sempre a natureza atenta, que o beija-flor se sustenta sem jamais ferir a flor. Rimas emparelhadas ou paralelas combinam-se de duas em duas, em pares, seguindo o esquema AA-BB. Veja esse exemplo. Quando o teu olhar noturno, nas trevas em que me furno, acender luzes em mim, a escuridão terá fim. Rimas encadeadas são quando a rima ocorre no fim de um verso e no meio de outro. Perceba esse exemplo. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Palio sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Rimas mistas ou misturadas são aquelas que acontecem em posições diferentes sem seguir um padrão definido. Veja esse exemplo do Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha falsa e demente, vem a ser a contraparente da nora que nunca tive. Por último, temos os versos brancos ou soltos, nos quais não há rima. Veja esse exemplo do Carlos Drummond de Andrade. Fabrico um elefante branco, dos meus poucos recursos. Um tanto de madeira podre, tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. Poetas, nós vimos aí o professor Giovanni, bastante didático, dando exemplos de rimas, não todas elas em trovas, que nós estamos falando aqui de poesia também, né? Então é muito importante a gente ver que as rimas, elas valem para todos os tipos de poesia, soneto, trova, sonetilho, outros tipos também. Vocês viram aí vários exemplos do Manuel Bandeira. Então, mas eu acho que um aspecto importante que a gente devia abordar agora, que ele passou muito de leve por cima do assunto, é sobre a importância do sentido completo na trova. Isso já na trova. Então, qual é a importância, a pergunta primeiro para a Márcia, qual o sentido, a importância do sentido completo na trova? Porque a importância de tudo está na mensagem que é transmitida. Não importa se a rima é rica, se está com os versos corretos, se tem todas as sílabas perfeitas, se a mensagem transmitida não chega a alcançar quem está lendo a trova, ou seja, ela está truncada ali no meio. Então, eu acho que o principal é a ideia, a transmissão da ideia completa na trova. É isso que é importante, está sempre com a ideia completa na trova. E a trova clássica, AB, ela tem que obedecer à rima alternada e tem que ter uma ideia completa, um sentido completo, de preferência que seja uma ideia excelente, para que se tenha um bom achado. Dulcídio. Eu acho que a trova tem que ter, em primeiro lugar, esse objetivo. Quer dizer, levar uma mensagem completa para quem a está escutando. Mas tem que ter também, de maneira, vamos dizer, artesanal, ser trabalhada de tal maneira que as suas rimas elas estejam compatíveis com o pensamento da pessoa. Não colocar as rimas que não tem nada a ver com o objetivo que o autor pretende alcançar. Então, tem que haver, vamos dizer assim,
uma reunião desses fatos todos para que a trova seja considerada uma boa trova. Eu vou mudar um pouquinho o assunto. O professor ali ele falou tem um exemplo dos Racionais MCs, e nós temos aqui o Arlindo, que além de poeta também é compositor como eu sou. Eu gostaria que o Arlindo falasse para nós qual a importância, por exemplo, que a trova, a poesia tem na música, e se a gente deve coadunar as tônicas musicais com as tônicas poéticas. Olha, poesia é ritmo e música é ritmo também. Então, esse ritmo que tem que estar presente na poesia tem que estar presente na música também. Por isso é que grandes compositores utilizam essas figuras que a gente usa na poesia, a rima, o verso metrificado. Por quê? Porque o verso metrificado já dita um certo ritmo. Quem é craque nisso, na nossa MPB, é o Chico Buarque de Holanda. Se você procurar nas letras dele, você vai ver muito de rima, muito de métrica. Por quê? Porque isso já dita um ritmo próprio. Eu costumo dizer, o soneto, por exemplo, ele já tem um ritmo, porque ele já tem, são 14 versos dentro da mesma métrica. Então, isso, só por isso, já dita um ritmo. A trova, a mesma coisa. No verso branco é mais difícil, porque você varia a quantidade de sílabas de cada verso. Então você tem uma dificuldade maior de fazer por exemplo, uma canção de versos brancos, é mais difícil você atingir o ritmo. Agora, seja metrificada ou não, o importantíssimo mesmo, é que ele tenha uma ideia, uma criatividade, uma mensagem a se passar. Porque senão não vale a pena escrever. Muito bem, então nós vamos ouvir o que o Gustavo está dizendo para a gente a respeito da importância da música e da poesia. Quando falamos em poesia, geralmente as pessoas não demonstram tanto interesse, às vezes até alguma curiosidade. Mas e quando falamos em música? Temos certeza de que todos e todas vão se lembrar de canções dos mais variados gêneros, que mexem com nossas emoções e sentimentos. Você aí, que nos assiste agora, é certo de que se lembrou de alguma música que marcou uma fase da sua vida, uma paixão que chegou ou foi embora, alegrias ou sofrimentos que tocam profundo na sua alma. E talvez você não saiba, mas isso também é poesia. Além disso, muitos músicos fizeram grande sucesso musicando poemas de poetas famosos. Fagner, por exemplo, musicou lindos poemas de Cecília Meirelles, Ferreira Goulart e Flor Bela Espanca. Secos e Molhados também musicou versos de Fernando Pessoa. E Emicida trouxe Alfonso de Guimarães para seu último álbum, Amarelo. Portanto, a música e a poesia andam a par e passo. A trova é uma forma poética com grande poder de síntese e utilizada com seus 7 sons poéticos, em cada verso também conhecidos como redondilha maior. Sempre proporcionam excelentes resultados poéticos musicais. Pode ser utilizado em diversos ritmos e estilos. Vejam como as trovas dos trovadores Pedro Melo e Sérgio Ferreira podem ser utilizadas em diversos ritmos musicais. Sem poder romper as grades das perdas sentimentais, eu tento matar saudades, mas elas são imortais. O amor reinou à vontade, soberano semideus, mas é um servo da saudade desde o momento do adeus. Sem poder romper as grades das perdas sentimentais, eu tento matar saudades, mas elas são imortais. O amor reinou à vontade, soberano semideus, mas é um servo da saudade desde o momento do adeus. Sem poder romper as grades das perdas sentimentais, eu tento matar saudades, mas elas são imortais. O amor reinou à vontade, soberano semideus, mas é um servo da saudade desde o momento do adeus.
as 7 chaves guardado. A saudade é um cofre antigo em que eu vasculho o passado num breve encontro comigo. Vamos viver dia a dia sempre o melhor de nós dois, mesmo que a nossa alegria seja saudade depois. As 7 chaves fechado, a saudade é um cofre antigo em que eu vasculho o passado num breve encontro comigo. Vamos viver dia a dia sempre o melhor de nós dois, mesmo que a nossa alegria seja saudade depois. Seja saudade depois. As 7 chaves fechado, a saudade é um cofre antigo em que eu vasculho o passado num breve encontro comigo. Vamos viver dia a dia sempre o melhor de nós dois, mesmo que a nossa alegria seja saudade depois. Celebrando a intensidade de um amor que foi ardente na Catedral da Saudade. A missa é de alma presente. Melancolia e saudade são 2 velhas amigas que celebram a amizade, revendo fotos antigas. Celebrando a intensidade de um amor que foi ardente na Catedral da Saudade. A missa é de alma presente. Melancolia e saudade são 2 velhas amigas que celebram a amizade, revendo fotos antigas, revendo fotos antigas. Celebrando a intensidade de um amor que foi ardente na Catedral da Saudade, a missa é de alma presente. Melancolia e saudade são 2 velhas amigas que celebram a amizade, revendo fotos antigas. Lembranças de um modo brando marcam meus passos, eu sigo, e a saudade acompanhando divide os passos comigo. Ela machuca, é verdade, afinal é a mãe do pranto, mas convenhamos, saudade precisava doer tanto. Lembranças de modo brando marcam meus passos, eu sigo, e a saudade acompanhando divide os passos comigo. Ela machuca, é verdade, afinal é a mãe do pranto, mas convenhamos, saudade não precisava doer tanto, mas convenhamos, saudade não precisava doer tanto, não precisava doer tanto. Lembranças de modo brando marcam os passos, eu sigo, e a saudade acompanhando divide os passos comigo. Ela machuca, é verdade, afinal é a mãe do pranto, mas convenhamos, saudade precisava doer tanto. A saudade não faz nada, apenas chora e resiste. Acorda de madrugada e escreve esta trova triste. Com voragem colossal, em seu violento festim, a saudade é um canibal que se alimenta de mim. A saudade não faz nada, apenas chora e resiste. Acorda de madrugada
escreve esta trova triste com voragem colossal. Em seu violento festim, a saudade é um canibal que se alimenta de mim, que se alimenta de mim. A saudade não faz nada, apenas chora e resiste. Acorda de madrugada, escreve essa trova triste com voragem colossal em seu violento festim. A saudade é um canibal que se alimenta de mim. Vocês notaram quantas as mesmas trovas usadas em vários ritmos diferentes, com músicas diferentes, samba, rap e tudo isso mais. E algumas coisas que na música modificam um pouquinho a poesia. Por exemplo, num determinado momento, eu vou colocar em discussão isso, que o poeta diz lá, as 7 chaves fechado. E eu não sei se foi... Bota guardado e ele fala as 7 chaves guardado e a cantora canta as 7 chaves fechado. Isso daí ocorreu porque no site que nós tiramos a trova, com a autorização do autor, naturalmente, estava escrito as 7 chaves guardadas. E ele mandou do jeito dele, que ele fez. Mas o que vocês acham? Mudou o sentido? Não, eu acho até que deu um sentido mais completo, porque chave normalmente implica em alguma coisa para fechar, né? Fechar ou abrir. Com certeza. Então o guardado tudo bem, mas eu acho que o fechado, aquilo que eu tinha falado antes, a rima, ela tem que estar de acordo com o pensamento da trova. Eu acho que completa mais o sentido da trova, o fechado. Mas vocês viram que não mudou a rima, não mudou o sentido, sim, e a trova manteve o seu sentido completo ali. Não é? Tem um outro assunto ali também, em que diz assim... Eu só acho, me permita só o seguinte, mas eu acho que apesar da mudança, tem que ser respeitado a posição do autor, né? Do autor. Exato. E isso foi conversado com ele. Eu falei, ele falou assim, não, tá ótimo, ficou muito bom. Pois é. Mas então... Porque nesse caso não houve grande alteração. Isso, até melhorou. Não houve grande alteração, não mudou a rima, não mudou nada, não mudou o sentido, né? O perigo disso é o intérprete, às vezes, fazer uma alteração que mude o sentido do que o poeta quis dizer. Isso, exatamente. Esse é o grande perigo das alterações. Das alterações. Uma outra coisa que eu queria colocar em discussão com vocês. A trova, ela tem 4 versos e rimando primeiro, isso daí é normal. Mas vocês notaram que a música, muitas vezes, o compositor pega e repete um verso. Não é? E isso é admissível, não é, Arlindo? É porque a melodia pede. É um estribilho, né? Numa outra trova, ela acrescentou um não, que também não alterou o sentido da trova, mas a melodia pediu. O ritmo, né? O ritmo, ela foi obrigada a fazer isso. Repetiu um verso. Não, ela botou um não. Não, aí esse caso não é isso que eu estou dizendo, não. É a repetência do último verso. Mas por que no caso assim... Porque o ritmo pediu. Da mesma maneira que pediu aquele Você citou isso aí, é muito bom. Precisar... O poeta escreveu assim, mas convenhamos, saudade, precisava doer tanto? Ele fez uma pergunta. O compositor da música achou necessário colocar isso de outra forma e, aliás, quebrou a trova. Porque não precisava doer tanto, acho que quebra, né? Na verdade, quebra a trova, mas completa a música. E a finalidade aí, no caso, é completar a música, porque a trova, que é uma obra de arte, está servindo a outra obra de arte, que é a música. Então, ela faz esse sacrifício. Porque a melodia pede, né?
A melodia pede, da mesma maneira que pediu a repetição. Tem um samba ali que o Zé Paulo canta, que ele repete o último verso. Sim. Por quê? Porque a melodia se estendia um pouco mais do que os 4 versos da trova. Então foi necessário repetir como se fosse um refrão. É isso, Ficou lindo. justo. A música tem refrão, a trova não. Exatamente. Mas a trova servindo a música, ela se presta a fazer um refrão. Outra coisa que acontece, a gente percebe, é que existem elisões que a gente coloca na trova e que na hora da música ela não respeita a elisão. Ela abre o som para poder caber na melodia da música. Sim. Na trova é exigida a elisão, para que a métrica fique perfeita. E na música é exigida a separação dos sons. Justo, para acompanhar o ritmo. Não é? Então, mas são duas hastes que se combinam perfeitamente. Se unem para se completar, né? Sim. E eu gostaria de fazer agora uma pergunta final para todos vocês. Em que ponto a poesia metrificada facilita a composição da música? Eu acho que a metrificação na poesia estabelece o ritmo. Então, estabelecendo um ritmo, ela já está ajudando a música, porque a música necessita, antes de tudo, do ritmo. É tanto assim que no Nordeste é muito comum os trovadores, os poetas de cordel, eles escrevem poesia ao som do violão. Existe um poeta lá em Sergipe, um novo trovador, chamado Ademarco Santana. Ele não sabe dizer trova sem ser cantando. Por quê? Porque ele acostumou o ouvido dele com o ritmo da trova musicada. Então ele, quando vai dizer uma trova, ele diz cantando, ele canta a trova. Né? Justamente por isso que você sintetizou muito bem. O ritmo da poesia metrificada dita o ritmo da música, da canção. E além disso, a trova, além do ritmo, da métrica, ela tem a cadência também, né? Justo. Sonora, que a cadência que vai dando. São coisas que se combinam, são hastes que... É uma coisa até que se tem que ter cuidado, porque determinadas palavras, às vezes, quebram a cadência da trova. E basta você substituí-la que a cadência vem e a trova fica muito mais bonita. Cuidadinho com a quebra da cadência. Eu diria até que tem que ter cuidado só para evitar as colisões de sons e ecos, porque isso aí pode, de uma maneira geral, ela rebaixar um pouco a qualidade da trova, né? Mas tem música que a poesia existe... A colisão e eco, na trova a gente tenta evitar. Agora Por exemplo, aquela música Construção, do Chico Buarque. Sim. Não é? Aquela música é colisão de sons e repetição de sons e troca de sons. Então, às vezes, a própria música exige e o poeta é capaz de fazer isso. E a sorte, o Chico Buarque é poeta e músico, não é? Mas o que o Cídio quis dizer, eu entendi perfeitamente, é quando você coloca dois sons no mesmo verso, muito próximos, e que dá uma sonoridade ruim. Colisão. Vai dar esse ão mesmo, se você bota assim, dois ão, né? Geralmente o som fica horroroso. Sim. A única aqui... exatamente. Mas o que eu quis dizer é que se o poeta for artista, ele pode fazer repetição de sons que ficam maravilhosos. A repetição, eu sou um defensor da repetição. Eu acho que fica muito bonito. É uma figura de estilo, repetição, reticência. Sim. O que ele está dizendo, e eu concordo plenamente, é que dois sons... Tem que ser evitado. Porque às vezes não é cacófato. Cacófato a gente percebe logo e se evita. Mas às vezes dois sons colocados ao lado ficam uma sonoridade muito ruim e que quebra o ritmo. Se quebra na poesia, imagina na música. É o chamado aneofonia, né? Aneofonia, é o som ruim. Conforme eu falei, a única que sabe, já quebrou tudo, acabou. Uma palavra perigosíssima é pão. Qualquer coisa que você coloca do lado do pão costuma complicar. Sopão, com pão, tudo fica ruim. É difícil você conseguir colocar pão numa poesia e fugir de um som ruim.